Diz a Sagrada Escritura, Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, fale conosco, nós suplicamos, dirige-nos pelo Mestre, Espírito Santo, Espírito da verdade, para entendermos o que realmente o Senhor nos ensina neste mandamento que nós estamos estudando, em toda essa série, e perdoa qualquer pecado em nossa alma nesta hora pelo sangue de Jesus, e que o nosso coração ouça e obedeça que o Senhor tem nos ensinado pela graça, para a sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Bem, meus irmãos, hoje nós estamos retornando ao estudo dos 10 mandamentos e do 3º mandamento, ainda usando nosso catecismo ortodoxo, né? Que temos lido nas últimas semanas. Semana passada e retrasada, nós tivemos aí tivemos um estudo sobre a reforma. Semana passada de manhã teve a eleição e hoje estamos retornando. Eu quero então ler com vocês aqui, só para nós relembrarmos rapidamente, a pergunta da pergunta 110 a 112. Vamos ler aí, por favor, meus irmãos. Lição 37, do nosso catecismo ortodoxo, que diz assim: qual é o 3º mandamento? E a resposta é essa: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, este é o grande mandamento que nós estamos estudando nestes domingos. O uso do santo nome de Deus. Deixa eu só colocar vocês aqui na sequência dos 10 mandamentos. O primeiro mandamento, ele diz: não terás outros deuses diante de mim, mostrando que a nossa adoração deve ser somente ao Senhor, e que o primeiro grande problema do homem é a idolatria. Então, ele tem que deixar os ídolos para servir a Deus. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, e não te encurvarás a ela, nem a servirás. Este mandamento, então, ele trata da maneira, da forma como nós vamos adorar este verdadeiro Deus. O culto, como deve ser o culto, que deve ser correspondente a esse único Deus. Segundo mandamento. E o 3º mandamento é este, do versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. O 3º mandamento, então, se nós adoramos esse único Deus e nós o adoramos da maneira correta, nós devemos também, faz parte dessa adoração, a honra ao seu santo nome, porque o nome de Deus
é a revelação de Deus, é o caráter, mostra o caráter de Deus, e nós não devemos usar este nome em vão. E é da maneira como isso deve ser cumprido que nós estamos estudando aqui, tanto no Catecismo Ortodoxo, como depois vamos estudar o Catecismo Maior, né? Então, a pergunta 111, ela nos diz assim, vamos acompanhar aí, por favor. O que Deus exige de nós no terceiro mandamento? Resposta: que nós não blasfememos, nem façamos mau uso do nome de Deus, por amaldiçoar, perjurar ou fazermos juramentos desnecessários. Então, a primeira coisa que ele nos ensina aqui é que nós não venhamos a blasfemar, né, desonrar o nome de Deus com palavras blasfemas, que é aquela palavra mesmo claramente contrária ao Senhor, desonrando ao Senhor, falando mal, usando expressões contra Deus. Não devemos fazer isso, não devemos amaldiçoar o nome do Senhor, nem amaldiçoar o próximo, usando o seu nome em vão. Não devemos perjurar, que é fazer juramentos sabendo que está mentindo, então é o falso juramento, usando o nome dele. Não devemos fazer também juramentos desnecessários, que são aqueles juramentos levianos que as pessoas ficam dizendo, eu juro por isso, eu juro por Deus, eu juro por qualquer outra coisa. E outra coisa também que nós não devemos fazer, nós não devemos ser participantes de tais pecados horríveis por nos silenciarmos diante dessas coisas, né? Então, nem devemos nós desonrarmos o nome do Senhor, nem devemos nos associarmos de alguma maneira com quem faz isso. Aí ele continua dizendo assim, em uma palavra, é necessário que nós usemos o santo nome de Deus apenas, e essa é a forma correta então de nós usarmos o nome de Deus. Então não fazer aquilo que acabamos de dizer agora, e fazer o quê? Usarmos o santo nome de Deus com reverência, temor, de forma que possamos corretamente confessá-lo, orar a Ele, louvá-lo em tudo que fazemos e dizemos. Veja que essa parte aqui, quando ele diz que nós devemos usar o seu santo nome com reverência, exatamente porque diz respeito ao nome de Deus, nós devemos usar o nome dele com reverência a esse Deus que nós reverenciamos. Nós não desprezamos, nem tratamos como qualquer coisa ou qualquer pessoa a este Deus, mas então seu nome deve ser usado com reverência. Esse nome santo deve ser temido, devemos usá-lo com temor. E isso diz respeito, irmãos, a toda a nossa vida, porque a nossa vida inteira, ela é uma vida que deve honrar o Senhor. Então não é só o que eu falo, mas a minha vida toda deve ser uma vida que não desonre o santo nome de Deus, né? Então, quando o apóstolo Paulo diz, por exemplo, na carta aos Coríntios, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, aliás, não é Coríntios, é Colossenses, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus, Pai. Então, tudo nós temos que fazer, e Paulo fala assim em Coríntios, na carta aos Coríntios, que quer comais, quer bebais, fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, nós devemos honrar este Deus com as nossas palavras e com a nossa vida inteira. Então, nós só vamos poder, olha o que ele fala no finalzinho, corretamente confessá-lo, orar a Ele e louvá-lo em tudo que fazemos e dizemos, se nós estamos cumprindo este mandamento. Então, isso diz respeito a toda a nossa vida. Tudo que nós fazemos e tudo que nós dizemos vai confirmar se a nossa confissão é verdadeira. Aí eu digo assim, eu sou um cristão. Lembra que eu já falei para vocês? Quando eu digo que eu sou um cristão, eu já estou me comprometendo com o nome de Deus, porque ser cristão é ser seguidor de Cristo. Quando eu digo que eu sou daquela igreja, toda a igreja está se associando ao nome de Deus. Então, eu estou comprometido a honrar este nome. Então, para que eu possa confessá-lo com verdade, para que eu possa orar a Ele com sinceridade, não é? Eu devo louvá-lo com a minha vida, em termos de palavras e prática, tudo que fazemos e tudo que dizemos. Então, nossa vida toda será uma vida que vai estar honrando ou não esse santo nome. Então, a nossa vida toda deve ser uma vida que cumpre esse mandamento, que glorifica o nome de Deus. Há um detalhe ainda que eu já falei, mas eu preciso repetir aqui para os irmãos, é que quando ele diz aqui juramentos desnecessários, perjurar, isso tem a ver também com a forma como eu falo de Deus. Então eu tenho que tratar os títulos
divinos, a Santíssima Trindade, as pessoas da Santíssima Trindade e os atributos divinos com reverência. Né? Então, os títulos divinos, quando Deus é chamado na Bíblia, por exemplo, de Javé, né? Quando ele é chamado de Pai, Filho, Espírito Santo, já diz respeito aí à Trindade, os atributos divinos, misericórdia, bondade, graça, né? Então eu tenho que ter cuidado, irmãos. Esses títulos, as pessoas da Trindade, falar Deus assim, de Deus de forma leviana, sabe? Das pessoas da Trindade. Eu tenho que ter cuidado, eu não posso fazer isso, porque se trata do santo nome de Deus e também dos atributos divinos. Tem gente que usa, por exemplo, misericórdia para qualquer coisa, misericórdia, misericórdia, só para dar um exemplo aqui para vocês, ou pessoas que tratam do Pai, chamam ele assim de qualquer coisa, meu Pai do céu, de forma leviana. Essas coisas, irmãos, a gente precisa evitar. A gente precisa, na verdade, não evitar, deixar mesmo, né? Deixar de fazer, deixar de praticar. Isso às vezes é cultural, isso às vezes faz parte da nossa cultura, mas a nossa cultura é pecaminosa. E nós temos que ir abandonando essas coisas e honrando o santo nome de Deus. Mas não só no que eu falo, mas no que eu faço. A pergunta 112, ela fala assim, vamos ler também. Blasfemar o nome de Deus por juramentos e maldições é um pecado realmente tão grave que Deus se ira também com aqueles que não fazem tudo o que podem para ajudá-lo a prevenir e proibi-los. Então, a pergunta aqui trata o seguinte, blasfemar o nome de Deus ou por juramentos e maldições, né, jurando falso ou amaldiçoando o nome dele, é um pecado realmente tão grave que Deus se ira com aqueles que não fazem tudo o que podem para ajudar a prevenir e proibi-lo, né? Então, não somente de eu não fazer, mas também de eu promover que isso não aconteça. Resposta, certamente que sim. Nenhum pecado é maior nem provoca mais a ira de Deus do que blasfemar o seu nome. É por isso que ele ordenou que esse pecado fosse punido com morte, né? Então, a coisa é tão séria. Veja que ele diz, nenhum pecado é maior nem provoca mais a ira de Deus do que blasfemar o seu nome. Irmãos, não esqueçam do que também eu ilustrei aqui com o nosso próprio nome. Então, quando as pessoas falam no seu nome, elas estão falando de você. O seu nome é você. Não esqueça disso. Então, por isso que a Bíblia diz, nós vamos estudar muito em breve, o mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Porque o nome da pessoa é muito importante. Um nome que está manchado, que está sujo, as portas se fecham. Um nome honrado, as portas se abrem. Aquele nome é a pessoa. Então, nós temos que cuidar de não falar mal dos outros. E de quando falar do nome de alguém, falar com muito cuidado. É uma oportunidade que eu tenho, irmãos, para preveni-los e para dizer, tomem cuidado. Nós estamos vivendo num tempo e que as pessoas rapidamente, facilmente entram na internet e ofendem alguém, e difamam alguém, e sem propriedade, porque não conhecem a realidade, muitas vezes, daquilo que estão falando. E mesmo que conhecesse profundamente aquelas pessoas de quem elas estão falando, elas não deviam falar assim como cristãs. Elas deviam se conter, porque se trata do nome de alguém. O nome de alguém, gente. O nome de alguém é a pessoa, entende? E você mata uma pessoa, você pode matar uma pessoa, destruir uma pessoa socialmente através de uma palavra. Então, só para prevenir os irmãos, não façam isso. Evitem falar de qualquer pessoa nas redes sociais, seja de pessoas públicas ou desconhecidas, não façam isso. Porque você não sabe, a maioria das vezes, nós não temos conhecimento daquelas coisas que vêm na nossa mente para nós falarmos. Nós somos muitas vezes tentados a falar. Não fale, se cale, né? Quando tratar da vida dos outros, é melhor ficar calado, porque você tem que pensar que a vida das pessoas é importante, e você como cristão deve dar um bom testemunho, honrar a Deus, honrar ao próximo, o nome das pessoas é importante. Agora, por que eu estou falando isso? Para falar do mais importante. Se o nome das pessoas é importante, quanto mais o nome de Deus. Então, usar o nome de Deus em vão é muito mais sério do que usar o nome de uma pessoa levianamente, assim, difamando, destruindo a vida dela. É muito mais sério, irmão, porque se trata de Deus.
Então nós temos que entender que por isso que esse pecado é grave, porque é contrariar e é se colocar contra o próprio Deus. Por isso que é o pecado mais grave, ele diz aqui. Nenhum pecado é maior, nem provoca mais a ira de Deus do que blasfemar o seu nome. É por isso que ele ordenou que esse pecado fosse punido com morte. Ou seja, esse pecado é tão sério que na lei do Antigo Testamento, na lei que lá tinha lei civil, era punido com morte, né? Eu não estou dizendo que para nós punirmos com morte agora no nosso tempo esse tipo de pecado. Não é isso que eu estou falando, mas isso que a Bíblia mostra com relação ao Antigo Testamento demonstra a seriedade deste pecado. Então, vamos tomar muito cuidado com o santo nome de Deus. Agora sim, a lição nova, a lição 38, né? Eu preciso falar agora da legitimidade dos juramentos, né? Mas será que podemos fazer um juramento em nome de Deus se o fizermos com reverência? Quando nós dizemos então tudo que nós falamos até aqui, significa que o nome de Deus, ele é um nome pelo qual eu nunca possa jurar, fazer um juramento? Será que os juramentos são pecaminosos em si mesmo? Quando, por exemplo, nós temos que fazer um juramento diante de um tribunal, por exemplo, se nós fomos convocados para dar um testemunho sobre qualquer coisa e tivemos que fazer um juramento. Será que isso é lícito, irmãos? Existem ocasiões em que o juramento é lícito, correto? O juramento em si, ele é uma coisa correta? Vamos ver então essa questão. Será que podemos fazer o juramento em nome de Deus se o fizermos, olha só, com reverência? Reverência. Qual é a resposta? Sim, quando o governo exige ou quando a necessidade assim o requer, a fim de manter e promover a verdade e a confiabilidade para a glória de Deus e o bem do nosso próximo. Tais juramentos são aprovados na palavra de Deus e foram justamente utilizados pelos crentes do Antigo e do Novo Testamento. Então, essa resposta é muito importante. Ela tem uma aplicação com a questão do juramento, mas ela tem uma aplicação, irmãos, na verdade, com todo o uso do nome de Deus, né? Então, vamos ver quando é que o juramento ele é lícito. A pergunta já mostra a questão do juramento correto, quando ela diz assim, mas será que podemos fazer um juramento em nome de Deus se o fizermos com reverência? Podemos fazer? Veja, com reverência. Sim, quando o governo exige, primeiro, quando o governo exige, segundo, ou quando a necessidade assim o requer. E aí ele explica qual é essa necessidade que requer. A fim de manter e promover a verdade e a confiabilidade para a glória de Deus e o bem do próximo. Eu já falei aqui, já entrei nesse assunto no último estudo em que eu falei sobre a mentira e a verdade, sobre o bem e sobre o mal, né? Em que eu falei aqui do sedutor, não sei se vocês estão lembrados, foi no último domingo que nós fizemos o estudo, sobre o terceiro mandamento. Falei do sedutor, como o sedutor ele usa a mentira, o engano para seduzir e aprisionar as pessoas e conduzir as pessoas para a sua vontade, e matar as pessoas, como o diabo fez no Jardim do Éden. A mentira, ela mata. Então veja que quando existem coisas muito assim delicadas, muito importantes em relação ao bem do próximo, primeiro em relação à glória de Deus e o bem do próximo, o juramento ele é lícito. Então, o que a resposta aqui está colocando é o seguinte: primeiro momento quando o juramento ele é lícito, quando o governo exige, quando as autoridades constituídas elas nos chamam para jurar. Porque quando elas fazem isso, geralmente o que está acontecendo ali? Está acontecendo em que elas precisam agir, tomar uma decisão, ou manter uma situação ou não, ou modificar aquela situação, e que, portanto, a nossa palavra ela é muito importante para a autoridade, né? Então, por exemplo, no tribunal, diante de um juiz, o juiz ele tem que julgar um crime, se uma pessoa é criminosa ou não, se uma pessoa é culpada de ter feito alguma coisa ou não. Então, quando uma autoridade nos chama para o juramento, o que ela está fazendo? Ela está dizendo assim:
nós precisamos decidir isso e nós precisamos de que você seja verdadeiro, de que você diga a verdade sobre o que você sabe, sobre o que você viu ou ouviu. Então, nós precisamos da verdade para tomarmos uma decisão. E aí, então, nós estamos exigindo de você um juramento. Veja que não é... Quando é que o juramento ele é pecado? Quando o juramento ele é um perjúrio, que a pessoa ela faz assim para mentir mesmo, para enganar, ou quando ele é leviano, quando ele não... assim, vai jurando de qualquer jeito, sem a seriedade devida. Mas nesse caso não, nesse caso é um momento solene, sério, de busca da verdade, de justiça. Então, em ocasiões assim, meus irmãos, solenes, é lícito jurar. O que é um juramento? Já falei aqui várias vezes. Vocês sabem definir o juramento? Se eu perguntar para os irmãos aqui, vocês sabem definir o juramento? Vocês saberiam definir o juramento? Não. Isso, exatamente. Testemunha do que eu vou falar, né? Então esse é o juramento, é quando eu chamo, digo, Deus, eu te chamo como minha testemunha, testemunha do que eu vou falar. Por quê? Porque eu estou dizendo isso? Porque eu sei que Deus conhece a verdade, Deus sabe tudo. Então veja a seriedade disso. Ai de mim se mentir em nome dele, é perjúrio, ou ficar usando o juramento de qualquer jeito, ser leviano, leviandade. Então eu devo, mas nessas situações aqui solenes, devo fazer. Outras situações, por exemplo, no casamento. O casamento não deixa de ser um juramento. Eu juro diante de Deus para ser fiel até a morte, né? A profissão de fé que os irmãos fizeram aqui não tem muito tempo, né? Acho que tem uns 2 meses já. Não deixa de ser um juramento. Quando você professa a sua fé, você está chamando Deus como testemunha diante dos irmãos. Mas o juramento, ele precisa do quê? Ele tem esse outro aspecto que tem a ver com a questão das autoridades e pode ser usado também, nem sempre quando está envolvendo uma autoridade ou uma ocasião mais solene, mas sempre... Mesmo no caso das autoridades ou situações solenes, pode ser na igreja, pode ser em relação à família, mas sempre tem esse aspecto, e ele pode ser usado assim, quando ele satisfaz esse aspecto aqui que o catecismo vai falar. Vamos ler aqui, quando diz assim, a fim de manter e promover a verdade e a confiabilidade, para a glória de Deus e o bem do nosso próximo. Então, sempre o juramento lícito, ele está desejando obter esse bem aqui, essa bênção, que é manter e promover a verdade e a confiabilidade. Então, essa é a grande questão do juramento. Quando eu preciso estabelecer a verdade, quando a verdade está em jogo. Então, quando o juiz me chama para o juramento, ele quer a verdade. Então, a verdade já está em jogo, a confiabilidade. Então, para manter e para promover a verdade, deve ser feito o juramento. Quando o marido ou a esposa faz o juramento no dia do casamento, também a mesma coisa. Querem promover a verdade e a confiabilidade. Um vai confiar no outro, certo? Né? Quando a igreja chama os irmãos para professar a fé, a mesma coisa, a verdade e a confiabilidade. A igreja vai pôr a sua confiança naquela palavra e aquilo vai ser dito diante de Deus como testemunha. A confiabilidade, portanto, e isso tem 2 propósitos, um mais importante e um que está ligado a esse mais importante. Primeiro, para a glória de Deus. Segundo, o bem do próximo. Então, todas as vezes, pode ser em ocasiões solenes, diante das autoridades, mas também em outros momentos, quando tem uma questão, uma verdade para ser promovida, para se tirar uma dúvida. Tem uma questão, por exemplo, entre 2 amigos ou entre um grupo de pessoas com uma pessoa. Quando envolve, olha, nós queremos promover a verdade, nós queremos saber se isso é verdade. Você jura em nome de Deus. Nessas situações, irmãos, sérias, aí o juramento é isso. Né?
para que seja promovida, então, a verdade e a confiabilidade, para a glória de Deus e para o bem do próximo. Por que para a glória de Deus? Porque Deus, ele sempre glorifica o seu nome na verdade. Quem é o pai da mentira? O diabo. Deus não compactua com a mentira. Irmãos, eu não sei quando, eu quero encaixar um estudo aqui, porque o que aconteceu neste ano, e o que aconteceu especialmente nesta semana, me fez assim, não, eu tenho que falar, em algum momento eu vou ter que falar disso. E são 3 coisas. Fake news, em relação fake news e teorias da conspiração, em relação às redes sociais. Eu tenho que falar disso, gente. Por quê? Porque a mentira é uma das grandes ameaças, sempre foi, né? Mas hoje, devido às redes sociais e devido a capacidade que a internet tem de espalhar uma notícia, seja verdadeira ou falsa, está se tornando um negócio perigosíssimo. A mentira sempre faz mal. A mentira destrói, meus irmãos. A mentira mata. Vocês viram lá na leitura bíblica como uma falta de discernimento provocou uma guerra, né? Então, Davi mandou mensageiros lá para consolar, fazer o bem. E os conselheiros lá do rei disseram assim, não, olha, o que ele está com má intenção, ele quer espiar a terra, ele não vem com boa intenção. O que é isso? Falta de discernimento, difamar o próximo, mentir, enganar, e aí começou uma guerra. É sempre assim, meus irmãos. Só que hoje tem a internet. Então a internet, antigamente você mandava uma carta para alguém, e essa carta levava dias para chegar lá. Então até a mentira demorava a chegar, né? E tinha o telefone, mas era só assim uma ligação, né? E era só você falando com uma pessoa, você falava com uma pessoa. Eu tinha, às vezes, conferência por telefone, alguma coisa assim, mas era muito difícil. Hoje em dia não, meus irmãos. Hoje em dia você tem grupos, você tem páginas, então você tem uma condição hoje. Os mentirosos estão se fazendo, os enganadores, eles estão se fazendo, eles estão deitando, como se diz na linguagem popular, estão deitando e enrolando. E nós cristãos, nós não podemos olhar para isso com inocência e não tratar disso. Então eu vou ter que trazer um estudo aqui sobre esses temas, né? Talvez a gente fique aqui uns 2, 3 domingos falando disso, fake news, teoria da conspiração e as redes sociais, né? Aguardem e orem por isso. No momento aí eu vou ter que encaixar esse estudo aqui no domingo pela manhã. Mas por que eu estou falando isso? Porque a verdade, ela promove o bem. Então o juramento, quando o juramento ele é lícito e ele é correto, quando eu tenho que decidir alguma coisa, se tem desconfiança entre 2 pessoas, você fez isso? E aí a pessoa diz assim, eu não fiz isso. E eu vou chamar Deus como testemunho. Vocês estão entendendo a seriedade? Então, para que se estabeleça a verdade, a confiabilidade, para o bem das pessoas envolvidas e para a glória de Deus, porque Deus, ele promove a verdade, ele não compactou com nenhuma mentira, com nenhum engano. Então, aí o juramento é lícito. Então, quando Deus é glorificado pela promoção da verdade, que Deus é verdadeiro, Deus não mente, Deus não compactua com nenhum engano. E quando está ali em jogo o bem do próximo, então aí o juramento é lícito. Seja em momentos em que o governo exige, e a autoridade existe, momentos mais solenes, como um julgamento, um casamento, uma profissão de fé, são momentos assim mais solenes, ou em outros momentos vamos dizer assim, mais informais, mas que se necessita de verdade e confiabilidade. Então, aí, meus irmãos, nós precisamos e nós devemos fazer juramentos. Aí o catecismo continua falando assim, vamos ler. Tais juramentos são aprovados na palavra de Deus
e foram justamente utilizados pelos crentes do Antigo e do Novo Testamento. Então, eles tanto lhes são aprovados na palavra, como eles foram utilizados no Antigo e no Novo Testamento. Então, duas coisas aqui, né? Quando é que eu devo usar esse juramento? Quando o governo exige e quando for necessário manter a verdade e a confiabilidade para a glória de Deus, para o bem do próximo. E isso está tanto aprovado como demonstrado, como exemplificado no Antigo e no Novo Testamento. E é isso que nós vamos ver agora, tá bom? Vamos ver agora Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Vamos agora para a Escritura Sagrada. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Diz assim: o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Porque é um mandamento. Então está aprovado e ordenado e orientado na palavra de Deus. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, pelo seu nome jurarás. Não é pecado jurar. Tá bom, meus irmãos? Vamos ver o capítulo 10, agora mesmo, Deuteronômio, versículo 20. Capítulo 10, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 10, versículo 20. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Né? Então, mais uma vez, aqui aprovado e incentivado, ordenado mesmo, a nós jurarmos nessa ocasião. Vamos ver outro texto, meus irmãos. Jeremias, capítulo 4, do versos 1 e 2. Jeremias, capítulo 4, versos 1 e 2. Jeremias, capítulo 4, versos 1 e 2. Diz a palavra do Senhor. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando, e jurarás: vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Veja, no versículo 2, né? E jurarás: vive o Senhor na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Esse jurarás está ligado, o que, irmãos? A tirar, versículo 1, as abominações, que são os ídolos, que são os falsos cultos, que é o pecado, tudo que desagrada ao Senhor, de diante de mim, e não andar mais vagueando, ou seja, se voltar para Deus, porque ele diz no início: diz o Senhor, volta para mim. Então, quando vocês voltarem para mim, quando vocês deixarem as abominações, vocês vão jurar. Então, o juramento é uma coisa santa. O juramento é uma coisa que Deus aprova, que Deus diz: isso aqui faz parte da verdadeira religião, da verdadeira adoração. Tem a ver com o culto. Hebreus capítulo 6, versículo 16, vamos ler também, meus irmãos. Hebreus capítulo 6, versículo 16. Diz assim a Sagrada Escritura: porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Vou ler aqui, porque isso aqui mostra o propósito do juramento, né?
porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. E o juramento, diz aqui, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Então, o que ele está dizendo aqui? Primeiro, ele está dizendo que os homens, eles não juram por si mesmos. Os homens juram por alguém superior a eles. Aí ele vai dizer aqui no versículo 17, porque ele está querendo ilustrar o juramento que Deus fez. Aí no versículo 17, ele diz assim: por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Então, Deus jurou, e aqui Hebreus está dizendo, nós também juramos. Deus jurou por ele, né? Porque Deus não tem ninguém superior para jurar. Deus jura por si, Deus jura porque ele é a verdade. Tudo que ele fala é verdadeiro, e o juramento dele vem como vamos dizer assim, mais uma evidência da verdade, da promessa em Cristo. É isso que Hebreus está falando aqui. Mas então ele chama a atenção que isso acontece também entre os homens, e isso é lícito. O que os homens fazem? Os homens juram por alguém superior, não juram por si, juram por alguém superior. Evidentemente que o juramento correto diante de Deus é o juramento por Deus, eles juram por Deus. E o juramento para confirmação ou seja, para que uma verdade seja confirmada, um fato seja confirmado, para que a verdade seja estabelecida, para que a confiabilidade do que se está dizendo seja estabelecido. E quando isso acontece, se encerra a contenda. Por quê? A mentira promove a contenda. Quando é que uma pessoa começa a brigar com a outra? Quando ela está desconfiada da outra. Quando ela está duvidando da outra. Então, uma situação que pode acontecer de que tem ali uma dúvida, de que tem ali uma falta de confiança de uma pessoa com relação a outra. Aí, o que ele está dizendo? Para que acabe essa contenda, para que se encerre essa dúvida, jure. Pode-se jurar, e os homens fazem isso e fazem corretamente, jurar em nome de Deus e dizer assim, olha, esta é a verdade. Então, para a confirmação da verdade, para a confirmação da confiabilidade, se jura, e com esse juramento, acabou a contenda. Porque aí a coisa é séria. Porque ai daquele que estiver usando isso de forma mentirosa, né? Mas se jura em nome de Deus e jura dizendo a verdade, a contenda tem que se encerrar, porque aí você está fazendo algo de mais sério que você possa fazer para estabelecer a verdade. O quê? É chamar Deus como testemunha, é dizer assim, Senhor, o Senhor sabe que o que eu estou dizendo é verdadeiro ou falso. Isso é sério, né? Porque Deus sabe mesmo, e Deus vai chamar para prestação de contas a respeito daquilo. Então, quando a pessoa faz isso, o outro deve dizer, amém. Eu acredito, e nós vamos então encerrar essa contenda. Para encerrar a contenda. Então, quando o juiz chama alguém para dizer assim, você viu isso, você vai jurar, aí você vai falar só a verdade, então somente a verdade, nada mais que a verdade. Então, é verdade? Então acabou. Está encerrado. E você sabe que se ele falar mentira no tribunal, isso também ali ele vai ser chamado a prestar conta diante de um tribunal dos homens. Imagine diante de Deus, irmãos. Imagine diante de Deus. Então, a verdade ela é estabelecida, e aqui nós estamos vendo como Hebreus aprova, como Jeremias aprova, como Deuteronômio aprova o juramento. Agora vamos ver os exemplos. Gênesis capítulo 21, versículo 24. Gênesis capítulo 21, versículo 24. Gênesis, capítulo 21, versículo 24. Diz assim: E disse
Abraão, eu jurarei. Por quê? Porque no versículo 22, Abimeleque quer um juramento. Ele diz assim: aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, o príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse: eu jurarei. Então tinha lá uma questão da terra, que envolvia Abraão, envolvia Abimeleque, envolvia os filhos, e Abimeleque queria um juramento. E Abraão não disse assim: não, jurar é pecado. Não, Abraão disse: eu jurarei. Porque é um momento sério, é um momento em que, vocês percebem, em que a verdade precisa ser promovida, estabelecida para a glória de Deus e para o bem do próximo. Vamos ler Josué, capítulo 9, versículo 15. Josué, capítulo 9, versículo 15. Josué, capítulo 9, versículo 15. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles, que lhes daria vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Por que esse juramento foi feito? Porque diz aqui, no versículo... Eu preciso ler desde o início do capítulo, vamos fazer uma leitura rapidinha aqui, para vocês perceberem o contexto desse juramento, tá? Diz assim no capítulo 9, lá no primeiro versículo: sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente ao Líbano, os heteus, amorreus, cananeus, perizeus, heveus, jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Foram, se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus juramentos, sobre os seus jumentos, e os odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos, remendados, roupas velhas sobre si. Todo o pão que traziam para o caminho era seco e borolento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habiteis no meio de nós, como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: quem sois vós, de onde vindes? Irmãos, eles estavam enganando Josué, enganando Israel. Eles não queriam morrer, né? Eles sabiam que Deus estava com Israel. E Israel estava destruindo aquelas nações, vencendo a guerra. Então o que eles fizeram? Eles fizeram de conta que eles vinham de um lugar muito distante. Aí o pão velho, roupa velha, tudo velho, né? Eles fizeram assim, fizeram uma simulação. Aí o texto continua dizendo aqui: eles responderam: teu servo virá de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a tua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Sihon, rei de Hesbom, a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso nossos anciãos e todos os moradores de nossa terra nos falaram, dizendo: tomai em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes em encontro, e dizer-lhe: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora conosco este nosso pão tomamos quente. Olha só, este nosso pão nós tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. E-lo aqui agora já seco e borolento. Estes odres que enchemos de vinho eram novos, ei-los aqui já rotos, e estas nossas roupas e nossos sapatos já têm envelhecido. Era tudo novinho quando saímos de lá, agora tudo velho já, né? Por causa de muito longo caminho. Então os homens de Israel tomaram provisão deles, da provisão deles, e não pediram conselho ao Senhor. Então eles foram assim precipitados nesse sentido.
E o que eles fizeram? Eles fizeram assim: olha, nós queremos ter paz com vocês, vamos aqui fazer um acordo de paz, vamos fazer um juramento. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram o juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias depois de fazer acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram à cidade deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeon, Sefira, Beerote, Kiriat-Jearim. E os filhos de Israel não os feriram. Eles descobriram que tinham sido enganados por essas pessoas, mas eles não mataram essas pessoas, não feriram, não fizeram guerra. Por quê? Porquanto os príncipes, olha o versículo 18, irmãos. Porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então, eles fizeram o juramento sem saber de toda a verdade, mas fizeram os juramentos. O que importa não é o engano do outro. O que importa é o que eu disse diante de Deus. E eu disse diante de Deus que eu faço paz contigo. E a paz está feita. Porque o nome de Deus está em jogo. Vocês estão entendendo? Então, mesmo depois que eles descobriram que eles eram vizinhos ali, eles não, mas o juramento está feito. O juramento é seríssimo. Mas veja aqui, como essas pessoas do Antigo Testamento, Deus tinha ordenado, Deus tinha incentivado ao juramento, e elas juravam, e quando juravam com seriedade, com temor ao Senhor. Vamos ver outro texto, meus irmãos. 1 Reis, capítulo 1, versículo 29 e 30. 1 Reis, capítulo 1. 1 Reis, capítulo 1. Versículo 29. Diz assim a palavra. 1 Reis, capítulo 1, versículo 29. E respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei e ficou em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar, assim o farei no dia de hoje. Davi tinha jurado que Salomão reinaria. E estava em ameaça aqui, porque Davi já estava velhinho, né? Estava para morrer. E aí a briga pelo poder, outras pessoas queriam tomar. E aí a Batseba vai até Davi e ele diz: eu jurei, eu vou cumprir o juramento. Salomão vai ser o rei. Então ele era um homem que jurava e entendia o valor do juramento. Quando vocês percebem que todos esses juramentos foram feitos em momentos assim sem importância? Não, né? Todos têm uma importância. Estava em jogo o quê? A verdade e a confiabilidade, a glória de Deus e o bem do próximo. Percebe isso, irmão? Percebe? Vamos ver 2 textos no Novo Testamento. Romanos capítulo 1, versículo 9. Romanos capítulo 1, versículo 9. Romanos capítulo 1, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Olha só, isso aqui é um juramento. Apesar de Paulo não usar a palavra, eu estou jurando,
mas ele chama Deus como sua testemunha de que ele orava pela igreja de Roma. Então, Paulo faz aqui um juramento. E isso também é uma ocasião séria para estabelecer a verdade, para o bem daquela igreja, para que aquela igreja seja consolada, saber que Paulo está orando por eles, irmãos. Então, aqui é um exemplo do Novo Testamento. E 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Então, um momento sério da igreja, não é? Um momento para o bem da igreja, ele diz assim: olha, não tenho ido para vos poupar, e eu invoco a Deus como minha testemunha de que é isso que eu estou fazendo. Então, juramento também. Isso para não falar do próprio Senhor Jesus, que jurou, né? Que jurou. E que, quando a autoridade religiosa disse: conjuro-te pelo Deus vivo, ele disse: sim, é verdade. Irmãos, pergunta 114, eu vou deixar para o próximo domingo, tá bom? Eu vou só começar e a gente encerra aqui, porque tem vários textos e eu quero ir explicando para os irmãos. Então, nós vamos só começar e eu quero encerrar com alguns conselhos aqui a nossa aula de hoje. Podemos jurar por santos ou por outras criaturas? Não. Um juramento legítimo é uma invocação a Deus para que Ele, o único que conhece o meu coração, sirva de testemunha da minha veracidade e para que me castigue se eu jurar falsamente. Nenhuma criatura é digna de tal honra. Então, vamos falar disso semana que vem, mas eu já quero dizer aqui para vocês, né? Que não devemos jurar por santos ou outras criaturas, porque só Deus conhece o nosso coração. Os santos, os cristãos que morreram, não sabem nada de nós. E aqueles que são chamados santos, que já morreram também, né? Também não sabem. Os mortos não têm conhecimento do que está ocorrendo aqui. E as outras criaturas? As outras criaturas? Menos ainda. Então, eu não posso jurar pela terra, pelo céu, por nada. Porque somente Deus conhece o meu coração e, na verdade, como diz aqui, o único que conhece o meu coração. E Ele, então, só Ele pode servir de testemunha da minha veracidade para que me castigue se eu jurar falsamente. Nenhuma criatura, por mais piedosa que tenha sido na sua vida, é digna de tal honra, irmãos. Somente o Senhor Deus. Então, nós não devemos jurar por outras criaturas. Mas semana que vem eu vou ler aqui e já vou entrar provavelmente no Catecismo de Westminster, né? Catecismo maior. Mas vocês tragam ainda, tá bom? Tragam ainda para nós lermos aqui. Irmãos, deixa eu lhes dar alguns conselhos diante disso que nós temos estudado aqui, especialmente que nós estudamos hoje. Primeiro, questão que eu quero lhe dizer é que quando você for convocado a um juramento, e podemos passar por isso, diante das autoridades, ou mesmo em outros momentos, como eu já citei aqui, o casamento, ou a profissão de fé, quando for realmente uma coisa solene, ou quando tiver necessidade de se estabelecer a verdade, a confiabilidade,
Jure, você pode jurar. Mas não fique dizendo, eu juro, levianamente. Não faça isso. Então, esse é o conselho que eu quero lhe dar. Então, juramentos que Jesus proíbe lá, quando Jesus diz, não jureis, é esse juramento leviano. Porque o próprio Jesus jurou, um momento solene e sério. Então, quando a coisa for séria, jure. Mas lembre que você está fazendo isso para a glória de Deus e o bem do próximo. Quando você jura, você está dizendo o seguinte, como Paulo faz. Deus é minha testemunha, eu chamo a Deus por minha testemunha. Então você tem que saber que isso é seríssimo. Então, se o momento exige, jure, mas lembre que todo juramento é sério. Não somente pelo momento, mas porque ele chama Deus como testemunha. Deus sabe. Então, quando você tiver que jurar, lembre disso. Lembre que tudo que você está falando, a pessoa que está ali na frente, ela não tem como saber se você está falando a verdade. Outras pessoas, talvez. Não existam outras testemunhas, só você. Mas Deus sabe. Deus estava lá. Deus sabe. Deus sabe até a minha palavra antes que ela me chegue na boca. Deus sabe tudo. Então, e ele odeia a mentira. Ele odeia o engano. A mentira é do diabo. A mentira não é de Deus. Então, toda vez que nós tivermos que passar por isso, lembremos disso. E para a glória dele, digamos somente a verdade. Custe o que custar. Temos que dizer a verdade nessas ocasiões. E é claro, em tudo, né? Mas eu estou falando agora do juramento. E você tem que lembrar também que o bem do próximo depende da sua verdade. Depende da sua verdade. E o seu bem também. Porque, deixa eu falar uma coisa, o mentiroso, ele pode enganar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Sei lá, até 10 vezes, mas vai chegar uma hora que ele não vai enganar mais. Irmãos, uma coisa que nós temos que entender é que nós cristãos não podemos ter reputação de mentirosos. Isso é anticristianismo. Nós temos que ser conhecidos por dizer a verdade, por não mentir. Não minta, não minta, porque Deus não tem nada com a mentira. Tá? Eu vou tratar ainda, quando chegar lá, do mandamento não matarás, quando, em algumas ocasiões muito específicas, não dizer a verdade pode salvar uma vida, mas essas são ocasiões muito específicas. E eu vou chegar lá, mas depois. Mas eu quero colocar o princípio geral, que a mentira, ela mata. E o cristão não é do diabo. Quem é do diabo são os filhos do diabo. Então, o cristão não pode se associar com nenhuma mentira. Eu estou falando do juramento, mas eu estou falando em todas as ocasiões. Nós temos que ser conhecidos como pessoas em que a nossa palavra vale mais do que uma assinatura num papel, num contrato. Ou vale tanto quanto. Mas que se eu tenho que assinar, mas se não fosse preciso assinar, as pessoas já poderiam confiar em mim, mesmo que eu não tivesse que assinar um papel. Então, assim que nós temos que ser conhecidos, a nossa palavra, as nossas promessas. Então, fale a verdade, se comprometa. E, especialmente nessas ocasiões. Porque, irmãos, vocês têm que lembrar sempre, nunca esqueçamos disso, que a nossa mentira vai trazer dano para a nossa reputação, para o nosso nome, vai desonrar Deus, mas também para o próximo. Porque a mentira, quando você mente para alguém, você faz esse alguém de tolo. E o tolo sofre. O tolo sofre, irmãos. Peguem um livro de Provérbios, vocês vão ver como o tolo, como o inocente, ele sofre. Só para dar um exemplo para vocês. Lá no capítulo 7 de Provérbios, tem a mulher adúltera. E tem um rapazinho lá que é tolo. E ele está andando ali, e ela vai atrás dele e o lisonjeia. E lhe engana. E a Bíblia diz que ele é levado para o matadouro, pela mentira daquela mulher. Mas não é só nesse caso. O Provérbios fala também daquele que conquista um jovem pela sedução do roubo, dos bens ilicitamente conquistados.
Tudo isso é mentira. A mentira é o caminho do tolo. E você nunca deve querer fazer ninguém de tolo. Você é um cristão. Você nunca pode querer olhar para um próximo seu, feito a imagem e semelhança de Deus, e olhar para ele assim e dizer: eu estou fazendo ele de tolo. Isso é pecado, gente. Nós devemos amar o nosso próximo. E amar o nosso próximo é fazer com que ele se torne sábio, não tolo. E a mentira é fazer o outro de tolo. É fazer mal para ele. É fazer com que ele seja vou usar aqui uma palavra um pouquinho mais simples. Um bobão. Um bobão. Então, guardem isso. Guardem isso. Sejam pessoas que façam bem, que digam a verdade, que promovam a sabedoria e o bem, a glória de Deus e o bem do próximo. Mas eu quero dar um segundo conselho. Eu disse para vocês que o que eu vi nesses dias e nessa semana foi muito preocupante. Muito mesmo. E eu preciso dizer para vocês: cuidado. Cuidado. Vamos ter cuidado, meus irmãos. Nós não devemos fazer ninguém de tolo, mas nós não devemos também ser tolos. E esses dias, só para dar um exemplo para vocês do que está acontecendo. Não sei se vocês têm conhecimento disso, talvez não. Mas, por exemplo, está correndo um vídeo de pessoas nas ruas comemorando a prisão do ministro Alexandre de Moraes. E comemorando de forma assim, fanática, enlouquecida. É coisa de louco, isso aí. Coisa de louco. E tem gente dizendo: glória a Deus, irmãos. Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos chegando? Entendeu? Então, deixa eu te falar uma coisa. Evidentemente, isso foi uma fake news. As pessoas leram lá no seu WhatsApp. Elas não assistem jornal, elas não veem a grande mídia, porque grande mídia é tudo mentira, né? Só o que está lá na minha rede social é tudo verdade. E elas estão sendo levadas, gente. Eu vou aconselhar os irmãos: olha, nós cristãos, nós temos que ser pessoas que nem fazemos os outros de tolo e nem vamos nos colocar na posição de tolos, porque nós somos cristãos. Cristão, ele tem sabedoria, não tolice. E sabedoria, por exemplo, é procurar a verdade na fonte certa. Se eu quero saber uma notícia, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ir atrás. Antes de sair por aí acreditando em qualquer um que quer me fazer. Esse quer me fazer de quê? De tolo. Quer que eu vá para o meio da rua comemorar uma coisa que não existe, para depois achar graça de mim. Para dizer assim: olha como nós enganamos eles, olha o que nós fazemos com eles. Olha esses tolos, esses bandos de malucos aí que fiz. Gente, isso é triste demais. Isso é triste demais. Nós temos que parar e pensar assim: isso é do diabo. É do diabo, gente. É do maligno, isso é do pai da mentira, isso é do enganador. E pessoas que fazem isso com o próximo são do diabo. E os cristãos jamais deveriam se associar com essas coisas. E isso eles também, quando eles levam o nome de Cristo para isso, eles estão desonrando o nome de Cristo. Cristo está sendo desonrado nisso. Então, meus irmãos, cuidado com grupos, com notícias que vocês recebem, com coisas que vocês possam acreditar. Não acreditem, não acreditem. Porque vão em gente que é profissional. Olha, quando você está doente, você procura um curandeiro. Quando você está sentindo uma dor, você vai no vizinho que não sabe nada de medicina. Você faz isso? Né? Você vai procurar um profissional. Então, se vocês querem saber notícia, procure gente que trabalha com notícia profissionalmente. Eles mentem, eles enganam. Pode ser. Né? Mas então investigue, veja vários canais, mas vá com gente. Procure gente que trabalha com notícia. Porque, irmãos, a verdade é onde Deus está. E Deus dá dons e talentos e Deus prepara cada pessoa para trabalhar num campo. Então, se eu estou com uma dor de cabeça, se eu me sinto mal, eu vou no médico. Se eu quero saber uma notícia, eu vou procurar naqueles que trabalham com jornalismo sério. Tá certo? Porque ali está a verdade.
eu tenho que buscar a verdade. Então eu vou vendo aqui, vendo ali, eu vou então tomando conhecimento do que está realmente acontecendo. A internet, eu tenho ouvido alguns dizerem assim, mais ou menos assim, a gente ainda precisa estudar o que a internet está fazendo com o nosso povo. Porque isso é um caso praticamente irmãos, de tratamento de demência, de loucura, já passou o limite da sanidade, já está na insanidade, já está na loucura. O que está fazendo com muitas mentes, com muitos corações, com muitas emoções. Está existindo já um delírio coletivo, entende? E nós precisamos, nós cristãos, nós não temos nada com isso, porque isso, eu repito, não é de Deus. Deus, ele nos leva à racionalidade, à verdade, à sanidade, à paz de espírito, à fé, à tranquilidade. O cristão é alguém sereno, tranquilo, não é alguém enlouquecido. O fanatismo, irmão, não tem nada a ver com o cristianismo. Então, eu quero prevenir meus irmãos, eu os amo, a minha obrigação é cuidar de cada um de vocês como pastor, e eu estou falando dessa palavra como uma prevenção, porque o perigo está nos rondando nesse sentido. Um perigo que é uma coisa nova, é uma coisa das novas tecnologias, tá? É uma coisa, eu já tenho quase 50 anos, então eu sou do tempo que não existia nada disso. Então eu posso, assim, talvez vocês mais jovens não possam, mas a gente que é mais velho pode fazer uma comparação do que as novas tecnologias estão fazendo. E é muito, muito preocupante, é muito preocupante. E a igreja, os cristãos, os pastores, precisam lidar com esse tipo de problema muito atual. E o que aconteceu esses dias não é de Deus. Não é de Deus. Então a igreja, ela precisa se firmar na verdade e ser exemplo da verdade, meus irmãos. Tá bom? Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que nós não façamos ninguém de tolos, mas que nós também não sejamos tolos. Porque o Senhor dá sabedoria e discernimento, não tolice, porque Ele é a verdade. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos conduza, nos abençoe. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos, Senhor, nesta manhã, por sua grande misericórdia, por sua grande graça, estudar este assunto dos juramentos, falar um pouquinho também das suas implicações. Nós queremos orar, Senhor, e queremos pedir que o Senhor Espírito Santo nos faça pessoas cada vez mais comprometidas, Senhor, com a veracidade das nossas palavras, das nossas ações diante do Deus vivo. E quando formos chamados para um juramento, quando tivermos que passar por essas ocasiões, que façamos isso para a glória do Senhor, para o bem do próximo, mas que a nossa vida inteira seja assim. Nos usa, Senhor, para produzir sabedoria, discernimento, e nos guarda de fazermos mal para o próximo, produzindo tolice, mas que sejamos instrumentos de sabedoria para eles. E também nos guarde, Senhor, guarda-nos, Senhor, guarda a nossa igreja, guarda cada um de nós, guarda nossos amigos, outros irmãos, da tolice desses dias de grande engano e mentira, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, pela graça do Senhor nosso Deus. Muito obrigado e nos fortaleça sempre mais e mais na santa e bendita fé do Senhor nosso Deus em Cristo. Amém.